Estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando das comunidades e aqueles que habitualmente acompanham os nossos estudos. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a todos os irmãos, as suas famílias, e que nesses dias difíceis e incertos Ele possa nos proteger, especialmente nos guardando dos perigos e das tentações. Estamos examinando o livro Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje vamos fazer uma leitura e interpretar o capítulo 3. Nós vimos anteriormente que Paulo ele encerra aqui o capítulo 2, falando a respeito de ser judeu. E ele diz que o verdadeiro judeu é aquele que tem um laço de fé entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Aqui Paulo estabelece a ideia central do Novo Testamento de que qualquer homem crendo no Messias, no Filho de Deus, ele pode se tornar membro da família divina. Ele pode se tornar um descendente de Abraão. Na introdução do capítulo 3, ele faz uma pergunta. Isso era muito comum no método utilizado pelo apóstolo. Ele pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? E ele faz essa pergunta porque ele está igualando aqui o judeu ao gentio. Quando ele diz que o gentio, se ele acreditar mesmo no Senhor, e nesse caso através de Jesus Cristo, ele passa a ser um judeu, igual àquele que tem uma descendência biológica. E isso enfraquecia os brios dos judeus, as suas convicções de serem um povo especialmente escolhido. Por essas ideias, Paulo arrumou inimigos, pessoas que o perseguiram entre os seus irmãos. Então ele faz essa pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade de ser circuncidado? Pois ele fala também no encerramento do capítulo 2 sobre a circuncisão verdadeira. A circuncisão não seria mais uma marca feita no corpo para mostrar que aquele homem tinha um laço com Deus, mas uma marca feita no coração. Ela deixou de ser uma coisa material para ser algo de natureza espiritual, abstrato. E por esse caminho o gentio se tornava judeu, se tornava também povo de Deus. Qual seria a utilidade da circuncisão? Paulo diz no versículo 2, muita em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui o apóstolo faz uma referência aqui ao Salmo 116. Fica claro para nós, irmãos, que Deus escolheu mesmo um povo. E isso esteve válido durante todo o tempo em que esse povo se organizou como uma nação. Nós vimos já que Deus utilizou esta metodologia de desenvolver famílias, transformando depois cada família numa tribo, com a finalidade de instruir particularmente cada uma delas em determinada área da própria vida. E para isso ele submeteu esse povo a muitas experiências, inclusive experiências dolorosas, ao longo da história, para que esse povo tivesse entre eles os valores que Deus queria que fossem preservados
na medida em que o mundo fosse se desenvolvendo. Então não se pode dizer que gentio é igual a judeu. Não se pode dizer isso. Evidentemente, os judeus, eles têm um passado, eles têm toda uma conservação desses valores que foram trazidos das gerações passadas. Mas o gentio pode se tornar um judeu por meio da fé. E ninguém pode afirmar que o gentio que se torna judeu por meio da fé não seja a alma de um judeu que está vivendo naquele gentio. Isso nós chamamos encarnação. As almas encarnam sucessivas vezes para cumprir a vontade do Criador. Isso muda o ponto de vista da teologia, que diz que a alma vive apenas uma vez. Se admitirmos essa concepção, a vida fica sem sentido. E há uma série de lacunas que não são explicadas devidamente. E daí, como não há explicação, surgem aqueles tais mistérios de Deus. São mistérios aos quais a gente não pode ter acesso. Tudo isso não passa de falta de informação e falta de entendimento das verdades eternas. A alma, ela foi gerada quando o universo foi gerado. Todas as almas foram criadas quando aconteceu o processo criativo. E agora o universo criado num estado caótico, no primeiro tempo, num primeiro momento, e as almas também, quando foram criadas, elas tinham essa confusão, sem saber direito quem elas eram. E como tudo está sujeito à lei do progresso, à lei da progressividade, o universo e as almas começaram a se mover em direção ao próprio Criador. Isso é a criação, um movimento de descida e de ascensão em direção ao próprio Deus. Como se ele deixasse a perfeição e descesse ao estado absolutamente imperfeito e voltasse novamente para a perfeição. Essa é a obra de Deus. E as almas participam deste aperfeiçoamento e dessa grande viagem que dura bilhões de anos, até que cesse a eternidade. E se repita um novo ciclo, conforme algumas concepções que nós temos. Bem, o apóstolo aqui nos faz entender o sentido desse povo. Ele diz que tem muita utilidade, mas ele diz também que no meio deles, alguns foram incrédulos, e são incrédulos. Até hoje nós temos judeus que são materialistas. Nós temos judeus que são ateus, que não creem. Nós temos judeus que cometem pecados de toda a ordem. Por acaso acha que um pecador judeu vai ser julgado diferente de um gentio, que é pecador também? Claro que não, irmãos. Com certeza todos serão julgados da mesma forma. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala disso aqui. Todos nós estamos sujeitos a um juízo igual, seja judeu ou seja gentio. Se isso for verdade, e aparentemente é isso que Paulo quer dizer, então todos nós também temos direito de sermos cidadãos do próprio universo. Que quando a gente se converte a Deus, não é que a gente se converte a uma religião, nós nos convertemos à verdade do eterno Deus. E por ela nós passamos a ter acesso a essa cidadania. A vida eterna não é um lugar, a vida eterna é um estado de espírito, onde a gente compreende a criação e crê na vida que Jesus Cristo nos ofereceu, ou que o Senhor ofereceu aos judeus através da fé em Adonai, falando do Senhor Deus. Mas Paulo, ele abre aqui dizendo, olha, tem incrédulos tanto entre gentios quanto entre judeus. Isso, por acaso, anula a fidelidade de Deus? O que Paulo está querendo dizer aqui? Deus tem um propósito. O propósito de Deus é perfeito. Deus é fiel por causa da sua perfeição. Então, se há infiéis, há algum problema com o propósito de Deus? Ou com a sua fidelidade, ou com a sua promessa? Tem alguma coisa errada com a obra de Deus? Porque há pecadores, porque há homens maus, assassinos, adúlteros, mentirosos, ladrões,
Há algum problema com a obra de Deus? Ele diz, não pode. A infidelidade do homem não pode alterar a fidelidade de Deus. Seja ele gentil, seja ele judeu. A obra de Deus é perfeita. A sua fidelidade é perfeita. Todas as coisas que provêm do Criador são perfeitas. Nós não podemos sequer admitir que Satanás, ele não pertence à obra de Deus. Porque se há alguma coisa que deu errado na obra de Deus, ele não é Deus. Deus só pode ser Deus dos deuses, o Deus Altíssimo, se todas as coisas que ele fizer forem perfeitas. Não pode haver um ponto sequer com alguma coisa errada. Se nos parece que há alguma coisa errada, o problema está em nós. Que tal a gente admitir que a gente não sabe? É mais fácil, irmãos, do que achar que tem uma obra errada na criação. Que um anjo se tornou um demônio. Seria estranho. É um assunto para os irmãos fazerem uma reflexão e até promover um estudo, um debate aí entre eles. Deus sempre é fiel. Sempre seja Deus verdadeiro, veja o versículo 4, e todo homem mentiroso. Ele está falando aqui da mentira no sentido da pessoa faltar com a verdade. Ele não está falando disso. Ele está dizendo, seja Deus perfeito e o homem imperfeito. Essa é a palavra mais adequada. Seja sempre. Porque quando a alma do homem atingir o estado de perfeição de Deus, no fim da eternidade, ela se funde ao Criador. É unidade isso, irmãos. Não é Deus no Verbo, e o Verbo em nós, e nós como se fôssemos um só. Não é isso que Jesus ensina? Evangelho segundo João? É isso, irmãos. Claro que o homem vai atingir o estado de perfeição daqui a bilhões de anos, quando toda a criação atingir esse estado. No movimento de ascensão para Deus. Não é vamos atingir a perfeição amanhã, não é isso não. Quer dizer, quando atingimos a perfeição é que encerrou o ciclo criativo. Daqui a bilhões de anos. São incontáveis o número de vidas que viveremos. O estado de aperfeiçoamento desta civilização. Que é uma civilização entre as muitas civilizações do universo. Algum problema em entender isso, irmãos? Não há problema nenhum. Deus está povoando o universo em vários pontos. Não se trata de vida somente na Terra. É o mesmo Deus, é a mesma verdade, é a mesma lei de amor. São os mesmos seres. Não tem um ser lá no outro planeta que seja diferente daqueles que habitam na Terra. Então o que o apóstolo quer nos dizer aqui, seja Deus verdadeiro, seja Deus perfeito, e todo homem imperfeito, mentiroso, porque tudo que falamos é marcado pelos limites da nossa alma. Nessa caminhada para Deus, em que ponto nós estamos? Não chegamos ainda na perfeição, então sempre seremos imperfeitos, até atingir o estado em que a eternidade se encerra. Isso é a criação. Quando nós formos julgados pelos nossos atos, nós precisamos estar diante de um Deus perfeito, para que não haja nenhum equívoco no nosso juízo, para que sejas justificado em tuas palavras. E vença, seja vitorioso quando fores julgado, porque estamos diante de um Deus perfeito. E se a nossa justiça, agora ele começa a mostrar aqui o estado de imperfeição, mesmo de nós que somos homens de Deus e mulheres que andamos nos passos do Senhor. Ele começa a falar do estado de imperfeição nossa, e ele fala do estado de corrupção da humanidade, dos homens em geral. Se a nossa injustiça for causa da justiça, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo sobre nós a consequência das coisas erradas que nós fazemos? A ira? É o que o apóstolo está nos perguntando. Sempre quando Deus age e nos leva ao sofrimento é porque há uma necessidade. Ele não é injusto. Seja qual for a prova que você estiver passando.
A gente está dentro de um universo de coisas que está em constante movimento de ascensão. A alma não vai para trás. Ela não dá marcha ré. Não há involução. Isso é bobagem. Em qualquer circunstância, a alma sempre avança. Mesmo quando ela está cometendo pecados mais graves que sejam, a alma está avançando. Sempre se move em direção a Deus, ascendendo para Deus. Se acontece algo conosco, é produto da nossa injustiça. O que é injustiça? É alguma lei dos homens? Absolutamente, é quando nós vamos contra a lei natural. Irmãos, Jesus resumiu a lei na prática do amor, no reconhecimento que o Deus de Israel é o único Deus e, portanto, nós devemos amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro mandamento. Jesus resume as leis e os profetas nesse mandamento. Nesses dois mandamentos, um e o outro semelhante a ele, que é um mandamento só. Pois se somos deuses, é claro que o nosso próximo é a figura de Deus. Ou não? Se somos deuses, se somos homens, tanto faz. Mas se somos deuses, o nosso próximo é a figura do próprio Deus que está diante de nós. Como é que nós vamos maltratar o nosso irmão? Fazer mal a ele? Não podemos fazer isso, irmão. Injustiça é quando nós vamos contra as leis naturais. Então, se Jesus diz que as leis, porque alguém poderia perguntar, quais leis, pastor? Quais são as leis que eu preciso seguir? Eu quero seguir. Se Jesus resume todas as leis e profetas na lei do amor, é fácil você saber qual é o ponto aonde você comete injustiça. É quando você vai contra a lei do amor. É simples assim. Mas é muito simples, pastor. Pois é. Que tal você praticar? Quando você falta com amor. Hoje nós estávamos vindo numa estrada, eu e um irmão, conversando sobre Deus, e nós notamos que ao lado da estrada havia muitos objetos jogados, latas de cerveja, havia objetos de plástico jogados. Eu disse ao irmão, olha irmão, nós precisamos passar uma hora aqui e retirar esses objetos daqui. Ele disse, as pessoas não têm educação, ele disse para mim. Não foram educadas, por isso que elas jogam as coisas aqui na estrada. Eu disse, não é problema de educação, é falta de amor. Porque essas pessoas estão cometendo pecado contra a lei de Deus, a lei do amor. Quando a gente vê um animal que precisa de um socorro, uma ajuda e não fazemos nada, maltratamos o animal, nós estamos cometendo pecado contra a lei do amor. Quando nós maltratamos a natureza, quando nós maltratamos as pessoas, quando nós somos vis, mentirosos, adúlteros, ladrões, espertos, tudo isso é pecado, irmãos. Esses pecados todos, eles se resumem na falta de amor. A falta de amor é o maior pecado que nós podemos cometer. E isso se estende a todas as coisas. É como eu disse aqui certa vez, nós passamos a ter uma planta murcha e não pomos água na planta em casa. Às vezes nós vamos visitar a casa do irmão, a plantinha está assim, acabada lá. Na igreja, os irmãos chegam e não olham a planta que precisa de uma água. Isso é pecado, pastor? É pecado. Enquanto você não entender que tudo é amor, tudo é amor. Todas as coisas que você for fazer, faça com amor. Você vai trabalhar, você é mecânico, vai arrumar o carro, faça com amor. Eu sou fotógrafo, faça com amor. Sou professor, faça com amor. Você não pode fazer uma coisa só por profissão. Isso aqui é meu meio de ganhar dinheiro. Você não está fazendo com amor. O pecado está nisso, irmãos. Na falta de amor pelas pessoas. Essa é a regra maior. Essa é injustiça. E daí as coisas não dão certo. Por que não dão certo? Porque você vive sem amor. Você acha que amor é só aqui na igreja, falar de amor uns para os outros, fazer caridade na rua. Não, o amor precisa ser vivido 24 horas por dia. Ou não? A Escritura diz isso de fora a fora. Se a gente não seguir, irmãos, a ira de Deus vem sobre nós.
O apóstolo diz aqui, irmãos, aqui, que ele está dando aqui uma opinião de homem, está falando segundo o que ele pensa. Deus não é injusto. De outro modo, como ele poderia julgar o mundo? Mas se pela minha mentira, versículo 7, abundou mais a verdade de Deus para a glória dele, por que sou eu ainda julgado como pecador? E o apóstolo fala aqui nos versículos 7 e 8 de pessoas que o perseguiam e falava que ele estava ensinando doutrinas falsas. Por que não dizemos, ou como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação dessas pessoas, de pessoas que falam tais coisas, ela é justa, porque eles diziam que Paulo fazia isso. Por isso que ele está se defendendo. Pois que, versículo 9, somos nós mais excelentes? De maneira alguma. Agora ele está perguntando, somos nós quem? Os gentios ou judeus? Tanto faz. Tanto faz. Porque conhecemos a Deus, somos melhores do que as outras pessoas? Olha, presta atenção no que ele vai dizer. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Ponto. Não tem ninguém livre do pecado. O que nos iguala? As virtudes? Não, irmãos. O que nos iguala são os nossos pecados. Os nossos pecados é que nos faz submissos a um poder maior. Alguém pode dizer, eu sou melhor do que o outro. Lembra da mulher pega em adultério? Levaram diante de Jesus. Senhor, aqui tem uma lei para ser cumprida. Moisés disse que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Pois não, vamos apedrejar então. Abaixou ali Maria, quem tiver sem pecado, aí pode jogar pedra nela. Ele não disse para não cumprir a lei. Não, é a lei, vamos cumprir a lei sim. E perguntou, indagou aquelas consciências. Quem estiver sem pecados, atire a pedra na mulher. Acabou a conversa ali. Todo mundo, foi saindo. Os mais velhos primeiro, porque eu já sabia que a quantidade de pecados era muita. Ele foi saindo, foram embora logo, não ficou ninguém. Nem Jesus condenou a mulher. Só para os irmãos se lembrarem dessa passagem. Então todos nós estamos vendidos embaixo do pecado, submetidos a essa marca. E assim somos, para que ninguém se glorie. Aí ele vai desenvolvendo aqui o pensamento. Está escrito, citando os Salmos, não há um justo, nenhum sequer. Aqui ele fala várias citações aqui de Salmos e Isaías. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Falando do estado de corrupção e de atraso desta humanidade. Então, irmãos, não há ninguém que é excelente nisso. Todo mundo tem necessidade da misericórdia de Deus. É isso. Isso já põe a gente calado dentro da igreja. Você vai falar o quê? Nós precisamos de Deus, da ajuda do Senhor, irmãos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha o que ele fala dos homens. A garganta dessa gente é um sepulcro aberto. É um túmulo. Os túmulos naquela época eram considerados uma coisa amaldiçoada. A pessoa não podia nem relar na sepultura. O Senhor costumava chamar os fariseus de túmulos caiados. Outra hora dizia, vocês são como a sepultura, que está ali, ninguém sabe, passa por cima e está cheio de maldição. A sua garganta é como uma sepultura aberta. Com as suas línguas, tratam enganosamente, enganam as pessoas. Peçonha de áspides. Ele está dizendo aqui que assim, veneno de serpente está debaixo dos seus lábios. A boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ligeiros para cometer crimes. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Nesses corações não há temor de Deus diante dos seus olhos. Falando do estado de corrupção desta humanidade. É impressionante. Depois de tanto tempo, a clareza como Paulo identifica a conduta nociva do homem. No momento profético aqui. Citando os profetas e colocando as coisas ali para que a gente possa lembrar do estado de decadência dessa humanidade, de quanto ela é necessitada da luz de Deus.
Infelizmente, os homens estão perdidos nas suas próprias concepções e pensamentos. Eles se deixaram enganar pela sua vaidade, pela sua soberba. E muitos que conhecem filosofia, conhecem doutrinas espiritualistas, seguiram no mesmo caminho. Porque não se submeteram a Deus. Porque não conhecem este evangelho. Nós temos pessoas que falam de Paulo, mas não falam deste evangelho. Fala de um outro Paulo. Outro Paulo, que não tem identidade com esse aqui. Porque esse Paulo aqui ensina a gente a abaixar a cabeça e se submeter a Deus. E ficar calado na igreja, porque, irmãos, isso é muito sério. É grave. A palavra diz, olha, não há um sequer. Para mostrar que todos nós estamos colocados sob o manto da imperfeição. E que só o Criador pode nos conduzir ao caminho desta iluminação. Claro, nós precisamos querer. Se a gente não quiser, não vai. Nós estamos aqui, irmãos, dizendo que você não deve perguntar as coisas na igreja. Deve perguntar ao pastor, deve colocar questões que promovam o pensamento, que possam edificar o entendimento dos irmãos. A igreja, a comunidade é uma escola de aprendizado. Você vai fazer isso na hora certa. Tem um momento de estudo em que você pode pedir a palavra, pode colocar uma ideia, um contraponto do que está sendo colocado. Isso pode, isso é perfeitamente lícito. Não é na hora da pregação que você vai interpelar o pastor. Não, pastor, para aí, o que o senhor está falando, não concordo. Não pode ser assim. Mas a gente precisa promover o pensamento. Aprender as coisas de Deus. Nós temos que ir na Escritura para nos instruir. A Escritura é um manual de instrução. Isso aqui não está aqui para enfeitar. Você não pode dizer assim, ah, não, a Escritura já não serve mais. Está ultrapassada. De onde você tirou isso? Alguém, um espírito disse, um anjo disse que a Escritura está ultrapassada? É anátema. Não pode ser de Deus. Porque ela tem uma revelação completa. Gênesis ao Apocalipse. Primeira fase da evolução dessa humanidade, desse mundo. Explica como começou todas as coisas e como vão terminar, como vai terminar o ciclo. Para se estabelecer o reino do Messias. O reino messiânico, que é o reino de Deus na face da terra. Os teólogos colocaram o reino de Deus no céu. Por quê? Não entende nada. O teólogo não entende da Escritura Sagrada. Não sabe dos mistérios porque desprezam o conhecimento oculto. O conhecimento da ciência eterna. Como é que eles vão entender? Então não sabem, eles não inventam essas concepções que, vou morar na cidade celestial. Sinceramente. Não há o que fazer na cidade celestial. Vai ficar fazendo o que lá, irmãos? Vestido de branquinho, com a tiarinha dourada e tal, sentado no jardim, conversando o quê? Sabe? Histórias para crianças. Histórias infantis são contadas nas igrejas e as pessoas acreditam porque elas são pessoas simples. Então nós precisamos promover a instrução da igreja, do povo de Deus, instrução séria, mostrando que nós somos almas eternas, que não nascemos no ventre de mamãe. Embora abençoada seja a mãe que nos trouxe ao mundo. Não é verdade? Então, há muito a ser feito, mas é necessário romper com esse sistema de ideias que está estabelecido no mundo. Está há muito tempo estabelecido no mundo. São coisas velhas. O sacerdócio que está estabelecido na terra são árvores antigas que estão colocadas no jardim do Senhor. Não somos nós que vamos arrancá-las. Mas há muitas almas que podem ser promovidas para se livrar das peias desse sistema e para que possa avançar para Deus. Um novo tempo está chegando. E nesse tempo o Senhor, Ele virá. Não como pessoa, mas o reino se estabelecerá. E quando o reino vier para se estabelecer, todas essas árvores, que são plantações não colocadas pelo Senhor, serão arrancadas. Não só arrancadas, mas desarraigadas. Porque o Senhor vai tirar até do mais profundo as suas raízes, para que nunca mais haja lembrança dessas doutrinas que tiveram um papel na história da humanidade, mas que não pode permanecer mais na terra, porque a terra vai mudar. O mundo vai ser modificado. Quem não entender isso vai ter uma surpresa desagradável, que vai ter que engolir a verdade quando ela chegar. E sem
fazer questionamentos, porque a circunstância não vai permitir mais que o sujeito, não concordo com isso, vamos ver a hora que o céu desabar sobre a cabeça dele. Quando houver perseguições, vamos ver. Quando faltar comida na mesa, conforto do ar-condicionado, o carrinho bonito para você ir para lá, para cá, tá, o shopping para você fazer compra. Vamos ver quando faltar isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Acha mesmo que o reino vai chegar, nós como homens que andam no caminho do Senhor, não seremos provados? Acha mesmo? Você vai entrar no reino sem ser provado? Meu irmão. Acha mesmo que se você ir na igreja cantarolar para Deus e pagar o seu dízimo, vai te dar entrada no reino? Você dá a cesta para o pobre ali na rua, não vai ser provado para entrar no reino? Há que lavar as roupas no sangue do Cordeiro. Seremos provados. Está nos profetas, está nas palavras de Jesus e dos apóstolos. Se quer acreditar que não vai ser provado, fique à vontade. Quando chegar o sofrimento, você vai lembrar das palavras do pregador. Bem, vamos concluir. Nós sabemos, versículo 19, que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo dela, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É isso que os mandamentos fazem. O mandamento diz, olha, não roubarás. Você rouba, você está condenado. E o que eu faço agora? Está condenado. Mas como eu saio disso? Está condenado. Condenado para quanto tempo? Para sempre. Entendeu? Não adulterarás. A lei, ela só te condena. Ela mostra que todo mundo é pecador. Quero ver quem é que não peca. Qual de nós não cometeu pecado, irmãos? A lei só condena, ela não oferece a solução. A solução vem por um outro processo, que para os cristãos envolve a pessoa de Jesus, o Cristo. Para os judeus também. Eles não sabem, né? Tem muito judeu lá que precisa ser salvo. Tem os que são salvos pela fé de Abraão, pelo mesmo caminho da fé de Abraão. Mas tem muitos outros que deverão ser salvos, que precisam de salvação como um gentil qualquer, porque são pecadores. Não há diferença, irmãos. Todos são condenáveis. Veja só, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo dela, que somos nós, gentios e judeus, o diz para que toda a boca esteja fechada. Quer dizer, ninguém diz, eu sou diferente, eu sou excelente, eu sou perfeito, eu sou melhor que o outro. Não, a boca fica fechada e todo mundo seja condenável. Não é condenado. Percebeu? Não é condenado, é condenável. Todo mundo pode ser condenado. É o que a palavra quer dizer a nós. Por isso, nenhuma carne será justificada diante do Senhor por qualquer obra. Aqui pode ser qualquer obra, obra da lei, é o que faz no templo, dízimo, campanha, batismos, todas essas coisas. Isso não tem importância nenhuma, absolutamente. Não vai te salvar dos seus pecados. As obras da lei, elas não têm valor algum para a salvação da alma. Por que as obras foram estabelecidas? Porque era um tempo de ignorância. Por que o profeta Jesus não veio na época de Moisés? Porque teria que passar certo tempo para que as ideias pudessem se expandir, para que o pensamento pudesse amadurecer. De outra forma, as coisas estariam fora de sincronia. Então Jesus veio no tempo devido para apresentar a sua salvação. E olha, eu quero lembrar aos irmãos, é importante a gente lembrar isso, que Jesus disse que tinha muitas coisas a dizer, mas que não podia o povo suportar, porque os corações eram imaturos. Ou não disse isso? Disse isso. Então o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, iria revelar coisas novas. E revelou muitas coisas novas, que a igreja, infelizmente, não quer saber de aceitar. Então o conhecimento oculto fica na mão de quem? Fica na mão dos ocultistas, fica na mão dos cabalistas, na mão dos espíritas, de todos aqueles que acreditam, estudam as coisas ocultas. E a igreja fica lá, colocando-se de sábia, de diletos do Senhor, acusando todo mundo de feiticeiros e tal, achando que estão na glória, para chegar do outro lado lá e perceber que na verdade eram ignorantes. Deve dar graças a Deus se entrar no primeiro céu aí, viu, irmãos? Que na verdade é o sexto. Deve dar graças a Deus se entrar no primeiro céu e ficar por aí e parar nas regiões da morte. Porque sabedoria não tem. A igreja não tem sabedoria, não.
E não é por falta de avisar, porque desde Provérbios está dito aqui, ó, o rei Salomão escreveu, ó, a sabedoria bate na porta da tua casa e quer entrar. Você não deixa ela entrar. Por causa do quê? Por causa de preconceitos. Por causa de sistemas humanos que mais escravizam do que instruem as pessoas. Essa é uma verdade que os religiosos não gostam de admitir, mas eles vão ter que admitir, pela força da circunstância de tudo que vem sobre esse mundo. Está escrito na Escritura, não só no Velho Testamento, mas no Novo, que é para não ficar dúvida, viu? Para judeus saber e para cristãos saber também. Judeus e cristãos são o povo de Deus. Amém. Por isso, nenhuma carne será justificada por nenhuma obra que venha a fazer, porque pela lei vem somente o conhecimento do pecado. Nós só conhecemos o pecado pela lei. A salvação vem com Jesus Cristo. Ou com Adonai, viu? Os judeus aí que acharam o caminho. Tem o pessoal que já achou o caminho. Então tem os irmãos que já são salvos lá. Tá bem? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender melhor as Escrituras Sagradas e nos dê coragem para nós avançarmos no conhecimento. É preciso romper com o sistema estabelecido de ideias a respeito de Deus, do universo, da criação e da origem da alma. É preciso romper com isso. Se a gente não fizer, nós vamos continuar caminhando no escuro. Quem quiser avançar, procure o caminho. Deus quer se revelar àqueles que são sinceros e que buscam a sabedoria. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias e possa guiar o nosso entendimento, nosso aprendizado, enquanto nós estivermos aqui na vida terrena. E depois, se Deus quiser, estaremos na eternidade junto com aqueles que foram antes de nós. E voltaremos a viver nas gerações futuras. É nisso que nós cremos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.